dia, Simone, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Deixa eu saudar também os nossos ouvintes mais da Rádio Vida e que ouvem aqui o programa Vida Teológica, primeira edição, dizendo como eu faço todos os dias, Simone, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Você já aprendeu a saudar em grego bíblico, Simone? Isso, chique demais, diga Reirene Tuquírio, mais uma vez. Vamos lá. Isso, Reirene Tuquírio, é a paz do Senhor em grego bíblico. Muito bom, Simone, estar com você aqui, mais uma manhã, muito bom estar com os ouvintes de todo o Vale do Paraíba, através da Rádio Vida 96.5 FM. E eu quero dizer que nós já estamos transmitindo através da live da Vida Teológica. Olha, já tem gente aqui no Facebook da Vida Teológica. O Kleber Araújo está dizendo graça e paz, pastor e mestre Roberto Cruvinel. Bom dia. Graça e paz. Kleber, graça e paz em grego se escreve assim, Reharis Kai Reirene. Se pronuncia Reharis Kai Reirene. Aprendeu essa, Simone? Então vamos lá. Vamos devagar. Reharis Kai Reirene. Eirene. Isso. Reharis Kai Reirene. Isso, Simone, a graça e a paz. Olha, a graça e a paz a todos vocês. Tem muita gente já ligada no Facebook com a gente. O Facebook é Vida Teológica. Você pode ver a live aqui, ó. Estou aqui em minha casa por conta desse momento de quarentena, não é? Transmitindo através do dial da 96.5, comigo na técnica de som, a Simone, no apoio geral, a Alessandra, e nós estamos aqui nessa sala de aula, na Rádio Vida, todo o Vale do Paraíba. Quero mandar meu beijo, meu abraço ao pessoal de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Caçapava, Mogi das Cruzes, Arujá, Guaratinguetá, e deve ter mais uma série de cidades, todo o litoral onde a rádio está chegando, e você do mundo inteiro, receba aí meu cumprimento, meu abraço. E eu quero, Simone, explicar para os nossos ouvintes qual é o propósito do programa, não é verdade? Então vamos lá. O programa Vida Teológica, meus queridos irmãos, tem a intenção de ensinar a boa palavra de Deus, de levar a você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes não tem possibilidade de frequentar uma escola de teologia, que tem uma série de dúvidas, a aprender a palavra e a se preparar, ouvindo a nossa programação e aqui tirar as suas dúvidas de teologia e de textos bíblicos. Nós, ali da Faculdade Teológica Vida, temos um interesse que você cumpra, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde a palavra de Deus diz que é importante crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E é importante por quê? Porque o versículo 16 diz a Bíblia que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então nasceu no coração da família Apolinário o desejo de compartilhar conhecimento com todos vocês. Isso começa com os programas de debate com o pastor Cláudio Apolinário. O pastor Cláudio Apolinário traz temas relevantes para a vida cristã, temas polêmicos, temas que muitas vezes têm dividido a cristandade, temas que têm inquietado a cristandade e traz pessoas muito preparadas, pessoas muito comprometidas com o Evangelho, e esses irmãos, esses convidados, esses pastores, esses professores, eles discutem no programa Debate com Cláudio Apolinário esses temas e vão sanando as dúvidas. Aí o programa Vida Teológica, primeira edição, tem o apelido de Teologia na Lata,
vocês vão mandar as suas perguntas para cá e nós vamos responder. Sabe aquelas questões difíceis que às vezes vocês não perguntam para os seus pastores? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Quantas vezes, meu irmão, você foi inquirido, você foi confrontado por um adepto de uma seita? Simone, alguém já chegou lá na tua casa batendo palma de manhã e dizendo que Jesus não é Deus? Oh, nunca ninguém bateu na tua casa um testemunha de Jeová dizendo, ó, Jesus não é Deus, Jesus é a primeira pessoa criada, nunca aconteceu isso? Não? Bom, mas muita gente já encontrou com testemunhas de Jeová, com espíritas, com mormons, não é? E aqui nós vamos tirar essas dúvidas para todos vocês. Como é que você vai fazer para nos ajudar e fazer a sua pergunta? Manda uma mensagem para o WhatsApp da rádio. 12 99747 2010. 12 99747 2010. E juntamente aqui com a Simone, nós vamos aqui compartilhar com vocês a resposta àquilo, a sua dúvida, a sua indagação. Gente, olha, são tantas coisas que as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, hoje no meio da cristandade, pastor, olha, fulano de tal diz que para eu ser salvo tem que guardar o sábado. É bíblico isso? Pastor, eu não sou casada no civil, eu posso descer as águas do batismo? Pastor, por que tem lá a campanha do sal? O que a Bíblia fala sobre isso? É muito importante nós vivermos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. É propósito desse programa também levar as pessoas a participarem de uma geração que ama a palavra de Deus. Não somente conheça a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz a Bíblia que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos ou enganando a nós mesmos. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É importante, nós fazemos parte dessa geração que ama a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus e que vai incendiar a nossa nação com o Evangelho. E esse é o propósito da Teológica Vida. É bênção ou não é bênção um propósito desse, Simone? E maravilha, olha, maravilha. E logo depois do programa, que nós respondemos perguntas, a Simone continua aí colocando música da melhor qualidade. Mas vamos trabalhar? Bom, quero dizer que nós estamos transmitindo pela Facebook da Teológica Vida Live. Tá? Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, sou um dos diretores da Faculdade Teológica Vida. Eu tenho 35 anos de evangelho, sou pastor na cidade de Arujá, professor de teologia, bacharel e mestre em teologia, tenho especialização em filosofia cristã pela Faculdade de João Calvino, sou professor de grego bíblico, estudei grego clássico na USP, tenho vários livros escritos, fui presidente do Conselho de Doutrina da Comadesp, e nós estamos aqui para ajudar vocês nas suas dúvidas. Ego emi ho elaristos adelphomu. Pastor, o que é isso? É uma frase grega que eu coloco no meu WhatsApp, dizendo, eu sou o menor dos meus irmãos, tá? Vamos lá, nós temos várias perguntas aqui, e dizer que você pode mandar sua pergunta através do WhatsApp da rádio, 12 99747 2010. 12 99747 2010. Simone, parece que nós temos um áudio de um ouvinte já com uma pergunta, é isso? Vamos lá, podemos lá? Vamos.
Maravilha, entendi a pergunta, né? É a pergunta do Leon de Guaratinguetá, é isso? Leon, não, o nome dele não está aqui. Bom, ele pergunta, vou repetir rapidamente porque a live está sem o fundo, não é? Então ele faz a pergunta, que o primeiro homem nasce em pecado, está lá em Romanos capítulo 5. E então, para Jesus ter nascido sem pecado, como isso é possível se ele nasce de uma mulher pecadora? Ora, um ser humano normal. Bom, primeiro nós temos que entender o que é pecado. A palavra pecado vem do grego hamartia, que significa errar o alvo. A palavra pecado vem desta palavra, errar o alvo. Quer dizer, Deus tem um propósito para o homem, e o homem, no seu livre-arbítrio, escolhe afastar-se de Deus. Aliás, essa questão da escolha tem muito... nós encontramos muitas vezes na palavra de Deus essa questão da possibilidade do arbítrio, a pessoa escolher errar ou não. Bem, a palavra do Senhor diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe que Romanos 3,23, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a voz do verbo é ativa. Então, quando o ser humano nasce, você vai estudar isso em hamartiologia, ele tem a natureza pecaminosa. Se Jesus quisesse, ele poderia ter pecado, tanto que ele foi tentado em tudo. Você só pode ser tentado se existe a possibilidade de pecar. Isto mostra a humanidade de Jesus, como eu falei ontem aqui na rádio, mostrando que Jesus era 100% Deus e 100% homem. É chamada de natureza hipostática de Cristo, não é? Natureza hipostática de Cristo, que é a doutrina que entende que Jesus, o Cristo, era 100% Deus e 100% homem. O fato dele ter nascido de uma mulher, não é? Maria, inclusive, foi chamada de bem-aventurada. A palavra bem-aventurada vem do grego Makarios. Não é? Se você quiser repetir aí comigo na nossa sala de aula, Makarios, que significa feliz, não é? Tanto que o texto grego diz Makarioi, roi, kataroi, tescardia. Bem-aventurado os que foram purificados no seu coração. Agora, o fato de ele ter nascido de uma mulher, deve ser entendido que a mulher foi instrumento, o Evangelho de João, capítulo 1, para que Jesus tabernaculasse, isso é, Jesus viesse ao mundo. Então não existe nenhum equívoco, não existe um pecado no DNA, porque senão nós vamos ter que aceitar a maldição hereditária. E, gente, doutrina da maldição hereditária é heresia. Prova, pastor, vou provar agora. Ezequiel 18,4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Ninguém morre por conta do pecado de seus pais, no sentido espiritual. Tá? E falando de morte, nós temos pelo menos 3 tipos de morte que são citadas na Bíblia. Nós temos a morte física, que é aquela questão biológica. Nós temos a morte espiritual, quando a pessoa está nos seus delitos e pecados, e nós temos o que é chamado de segunda morte, de morte eterna. Mas isso nós vamos tratar em antropologia teológica. Lembrando que em breve nós teremos o programa Vida Teológica, segunda edição, com o pastor Jamierson Oliveira. O pastor Jamierson Oliveira virá com o programa Vida Teológica, trazendo, na verdade, em um ensinamento específico, uma matéria, e nessa matéria vai ensinar aos irmãos e vai ensinar aos ouvintes, por exemplo, eclesiologia, pneumatologia, doutrina do pecado, etc. E vai ensinar tematicamente. E aqui eu vou tirando as dúvidas. Deixa eu saudar aqui, ó, o Kleber Araújo. E também o pessoal que está me acompanhando aqui, Lira Nicolas, Levi e várias outras pessoas me acompanhando aqui. Aqui eu enxergo pouco, viu, irmãos? Ana Cris Oliveira também aqui pelo Instagram. Gente, você quer nos seguir, aprender como se escreve Rei Irene Tuquiro em grego? Entra no Instagram agora, no Instagram da Faculdade Teológica Vida. Vida Teológica. Aliás, Teológica Vida, no Instagram da Teológica Vida.
Você entra no Instagram e ali tem uma imagem com caracteres gregos, re, eirene, tukio, a transliteração e também o significado em língua portuguesa, tá ok? Olha, deixa eu dar um abraço aqui no Onigris, Serginho de Santo André. Pastor, você acha que a tradução... O que eu acho da tradução Almeida e atualizada? Olha, boa pergunta. A tradução Almeida, revista atualizada, aliás, tem uma nova Almeida, revista atualizada agora, lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é muito interessante, porque eles traduzem o texto bíblico na tradução de equivalência dinâmica. Tradução de equivalência dinâmica. E a tradução de equivalência dinâmica, ela é melhor do que a tradução literal. Porque às vezes a tradução literal numa língua não quer dizer exatamente aquilo que o autor quis dizer. Vou dar um exemplo. A palavra welcome em inglês, né, bem-vindo, se você disser you're welcome, quer dizer de nada. O que tem a ver? Não tem a ver uma coisa com a outra, mas são expressões, não é? Então, a tradução, aliás, eu uso a versão atualizada, gosto dela, ela tem uma tradução melhor para o entendimento daquilo que exatamente o nosso o autor original quis dizer. Tá ok? Olha, o Kleber Galvão está dizendo que quer estudar na Teológica Vida. Em breve, Kleber, em breve nós estaremos aqui falando sobre os nossos cursos. Bom, nós temos aqui uma pergunta que veio, está aqui, Assis. Pastor, ontem não deu tempo do senhor falar sobre piercing. Irmãos, não existe nenhuma, tem até uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, chegou aqui, Assis Matos, pastor, o senhor falou sobre tatuagem e o piercing. Bem, o piercing, não existe nenhum texto bíblico que reprove o uso do piercing. Não existe. Se você pegar no livro de Gênesis, capítulo 24, Gênesis 24, você vai ver que quando o servo de Abrão sai para procurar uma esposa para Isaac, ele presenteia Rebeca com várias joias e também pendente de nariz. Agora, o propósito daquela época e o propósito de hoje são propósitos diferentes. Naquela época era considerado um enfeite. Por exemplo, homens usavam brincos como escravos, hoje não é? Tudo é uma questão cultural. Tudo é uma questão cultural. Agora, imagine, se você usa um piercing, um adorno qualquer, simplesmente para esboçar uma contestação ou uma rebeldia. Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes não tem idade para isso, mas nos anos 60 houve um movimento de contestação, de rebeldia muito grande. E as coisas eram feitas justamente para chocar. Se a intenção é chocar, tem algum problema. Agora, pastor, então o senhor está dizendo venha como está, fica como quiser? Não, não estou dizendo nada disso. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que você acha, Simone, desse negócio de usar piercing? Qual a sua opinião? Imagina, Simone, você com piercing no nariz, outro no lábio, outro na sobrancelha, parecendo um alfineteiro, imagina? Então essa que é a questão. O fato de ser... Não, eu não usaria não. Eu não usaria não. Agora, veja bem, o fato de ser estranho, porque eu também sou de uma outra época, né? O fato de ser estranho não quer dizer que a Bíblia condene. Essa é a questão. Não é? Se a Bíblia condena para o japonês, a Bíblia condena para o brasileiro, a Bíblia condena para o etíope, a Bíblia condena
para qualquer cultura, porque doutrina, ela é aplicada a qualquer tempo e em qualquer cultura. Então existe uma diferença entre costume e cultura. Não sei, não é do seu tempo, porque você é muito nova, Simone, mas você é do tempo de pedir a bênção aos pais? Chegou a pedir bênção pai, bênção mãe? Então, hoje o pessoal, e aí, velho? Que negócio é esse, né? Mas é uma questão cultural. Então você não pode dizer o que é pecado, o que a Bíblia não diz. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Simone, você é a favor ou contra a mulher usar calça comprida? Mas calça não é de homem? Então aí que tá. Tem muita gente que proíbe o uso de calça comprida para mulher ainda hoje, baseada no texto de Deuteronômio 22:5. O texto de Deuteronômio 22:5 diz, lá na corrigida, o homem não usará roupa de mulher, a mulher não usará roupa de homem. Mas numa versão atualizada diz, o homem não usará roupa peculiar à mulher. Naquela época, gente, se usava 5 peças de roupa que eram comuns, a diferença eram nos detalhes, na borda, na gola. Então existia a túnica inferior, túnica superior, o lenço de cabeça, um lenço que parecia o cinto e as alparcas. Então qual é a roupa peculiar? A roupa peculiar era a roupa íntima que fazia com que o homem se travestisse de mulher. Quer dizer, esse texto não está falando de calça comprida, mesmo porque nem existia. Aliás, quando a Bíblia fala cingir os lombos, significa colocar, era um vestidão, né, homem e mulher, colocar a mão por baixo, puxar a ponta traseira da vestimenta, colocar no cinto para transformar aquele vestidão em um par de calças para sair correndo para a guerra. Sabia disso, Simone? Então, justamente. Então, usar o texto fora do contexto, repete comigo, Simone, texto fora do contexto gera pretexto. Então, repete aí, texto fora do contexto gera pretexto. Pretexto. Vou arrumar, texto fora do contexto gera pretexto. É isso aí, Simone. Vou continuar respondendo aqui. Bom, quero lembrar que se você quiser mandar uma pergunta para a gente agora, lembrando que o propósito do nosso programa está relacionado com o seu crescimento bíblico e teológico. O propósito é te ajudar, não é? O propósito é te levar a conhecer mais. Nós temos muita gente aqui no Instagram, muita gente aqui no Facebook, e eu quero pedir a você que está no Facebook comigo, não é, pelo Teológica Vida, que compartilhe o link nas suas redes sociais, no WhatsApp, marque as pessoas, não é? Compartilhe na sua página, e também a mesma coisa o pessoal que está aqui ligado. Simone, estão perguntando aqui, quem é Simone? Se apresenta, Simone. Para conhecer a Simone, é só ouvir a Simone falar como é que você fala vida, como é que é a vida, é tudo de bom. Fala para o pessoal ouvir. Essa daí é a Simone, a nossa locutora, trabalhando. Gente, ninguém consegue trabalhar sozinho, não é? Ninguém consegue fazer um trabalho sozinho. É importante entender que nós somos interdependentes, né? Nós temos hoje uma equipe. Eu estou falando com vocês, tem lá a Alessandra, que é a nossa produtora, que ela está ligada comigo aqui, através desse documento que eu não sei nem como é que funciona. Ela que instalou aqui para mim. Meu negócio é teologia. Tem uma participação aqui pelo Instagram. Os detalhes de corte da calça masculina é diferente da calça feminina. Trabalhei em uma fábrica de calças e tinha que aprender a diferenciar os detalhes. Exatamente. Então uma mulher não usa calça de homem, ela usa calças de mulher, não é?
E isso ainda é cultural. Gente, eu dei aula num seminário, no internato, e quando eu dei aula no internato, nós tínhamos uns irmãos africanos que eles chegavam na sala de aula e deitavam no ombro uns dos outros, seguravam na orelha uns dos outros, mexiam no cabelo uns dos outros, saíam de mão dada. E eu dizia, gente, aqui em São Paulo, isso pode criar, aqui no Brasil, isso pode criar problema, né? Problema. Vamos responder mais perguntas aqui. Mais uma pergunta. Paz do Senhor, pastor Leão de Guaratinguetá. Quando o homem é deixado pela sua esposa, o homem pode casar novamente? Não entendi se pode. Leão, não tem fundamentação para dizer que não possa. Não tem fundamentação para dizer que não pode. Muita gente pega o texto de Mateus 19, não é? E coloca a vítima na mesma situação do agressor ou na mesma situação do pecador. E está errado isso, irmãos. Não tem fundamentação para isso. Veja a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E nesse mesmo viés, tem mais uma pergunta aqui do Tarza Gaspar de Jacareí. Um irmão evangélico é casado com a legítima esposa e resolve se separar dela e casar com outro. É correto, sim ou não? Quero saber a resposta à luz da palavra de Deus. Marcos 10, versículos 11 e 12. Ô Gaspar, tem que saber qual é a diferença da palavra apoluo. Apoluo é a palavra... Apoluo significa repúdio. Repudiar a mulher era uma coisa, como um crime na época do Antigo e do Novo Testamento. Porque você não dava carta de divórcio a ela, mas repudiava para não devolver o dote que havia sido pago. É muito interessante entender que cada caso deve ser analisado. Existem peculiaridades. Quem dá resposta rápida à vida alheia não tem compromisso com aquilo que está dizendo. A pessoa deu resposta rápido e não tem compromisso com aquilo que está falando. Mas deixa eu falar, gente, nós estamos chegando aqui a um momento, respondi essas duas perguntas, a Alessandra já está me avisando aqui, que eu tenho que chamar um break, não é? Nós temos 2 minutinhos, 1 minutinho para chamar o break. Se você quiser mandar uma pergunta para a gente, manda aí no WhatsApp agora, da Rádio Vida, 12 99747 2010. 12 997 47 2010. É com você aí no estúdio, Simone. Pessoal, vocês não conseguem ouvir a Simone porque nós ainda, por causa da quarentena, eu estou transmitindo da minha casa. Você pode ouvir também pelo site da rádio, não é? vidafm.com.br. Pode ouvir pelo site da rádio, tá bom? Eu volto já, pessoal, respondendo mais perguntas. Deuteronômio 14, 25. Vem do que? Do Face? Sim. É Edson, né? Deixa eu ver. Edson Tadeu. Ah, então. Tá transmitido aqui, tá? Aham, tá bom. 18, 25. Vamos lá, pessoal. Compartilha aí.
Vamos compartilhar, pessoal. Marca aqui, ó. Pessoal que está me assistindo. Vamos marcar. Vamos compartilhar aqui também. Você chega a 100 pessoas através do Facebook e do Instagram. Isso, eu tô por aqui e tô atento aqui. Gente, tem muita gente, viu, Simone, perguntando, fazendo perguntas, apresentando as suas dúvidas, e dúvidas legítimas, não é? Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela não aceita Jesus não procura uma igreja porque a igreja é calvinista, arminiana, soberanista, patripassionista. Ela vai à igreja para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem do Evangelho. E a Bíblia diz, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso na versão corrigida. Na versão atualizada, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. E, na verdade, eu entendo que quando você entrega seu coração para Cristo, você faz isso primeiro por fé. Porém, ato contínuo, é necessário crescer no conhecimento, é vontade de Deus. Atos 17:30 diz a Bíblia que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, mas não quer que os homens continuem ignorantes. É importante entender a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim, eu não preciso de conhecer a palavra, de entender a palavra, basta eu orar. Mas Paulo não disse ninguém pode com a oração. Paulo disse ninguém pode com a verdade, a não ser pela própria verdade. É o que está escrito na Bíblia, não é? A Bíblia diz, que Paulo diz, eu coloquei limite a mim, Apolo, para não ir além daquilo que está escrito. Da Silva Pires diz, qual a melhor tradução da Bíblia, mais correta que o senhor indica? É importante ter várias Bíblias. Eu gosto de usar a revista atualizada. Ainda que existam mesóclises ali, né? Pastor, o que são mesóclises? Mesóclises são pronomes que estão entre tema e desinência, né? Entre raiz e desinência. Por exemplo, farei a ele, em vez de dizer farei a ele, diz far-lhe-ei, dir-lhe-ia. Isso são mesóclises. Eu gosto desse tipo de linguagem porque é a língua portuguesa. Aliás, irmãos, é importante aprender língua portuguesa. Teve gente que já fez bobagem, já passou na televisão envergonhando o evangelho, porque transformou um substantivo num imperativo, num verbo. Onde estava escrito adúltera, ele leu adultera e foi lá e fez. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E aqui está aqui, olha, o Wagner dizendo a paz do Senhor, bom dia pessoal, bom dia. E você também que está no Facebook, muito bom dia. Tem uma pergunta do Edson Tadeu. Ele diz, olha a pergunta que o Edson fez. Deus mandou comprar bebida forte como dízimo? E ele cita o texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 25. Bom, diz assim, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro, dá-lo às mesóclises aqui, ó, por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro da cidade. O que o texto está dizendo não é que é para usar o dízimo para comprar bebida forte, irmãos. O texto está dizendo, dar por. Isso daí quer dizer que você entregar ao Senhor a parte do Senhor, os 10%.
Vale lembrar que o dízimo não é da lei. O dízimo antecede a lei. Vale lembrar que Abraão entregou o dízimo ao Melquisedeque antes da instituição da lei. Vale lembrar que o Novo Testamento amplia a visão de contribuição. Não é? Quando a Bíblia diz lá, em Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, também na comunhão, no partir do pão, e ninguém tinha falta de nada. Ninguém tinha falta de nada. Uma outra questão, que muita gente diz, mas cada um contribua segundo o seu coração, que está lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios. Mas lá em Pedro, diz a Bíblia que existem corações exercitados na avareza. Veja, a leitura simples, irmão Edson Tadeu, desse texto, diz, quer dizer então que está usando dízimo para comprar bebida? Não. Versículo 26, olha, o contexto imediato explica o texto. É importante aprender interpretação bíblica. Eu tenho um DVD sobre isso, levo 3 horas e meia falando sobre interpretação bíblica. Olha aqui, ó, versículo 26, Deuteronômio 14. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, quer dizer, pela tua parte, pelo que lhe cabe, não esqueça de ofertar a Deus. Veja o versículo 27, não esqueça dos levitas, não desampararás os levitas, não é? Agora, a questão é bebida forte, acho que é isso que você quer saber, vinho e bebida forte, né? Você quer saber sobre o vinho e bebida forte. Era cultural, existem algumas interpretações equivocadas sobre a palavra vinho. No Novo Testamento, a palavra vinho vem do grego oinos, e vinho é vinho mesmo. Quando eu estudava grego clássico na USP, o meu professor, doutor Henrique Graciano Muratio, que só a gramática de teoria de grego clássico dele tinha quase 700 páginas. Um dia eu perguntei, mas professor, e esse vinho do Novo Testamento era sem álcool, não era fermentado? Ele diz, não é possível ser. Eu vou citar um livro que você pode ler, chama Manual de Costumes Bíblicos, da editora Betânia. É muito bom, é muito interessante, tá? E vai te falar como era a cultura. Essa questão da bebida forte ali do vinho era uma questão cultural. Alguns religiosos se abstinham disso, os nazireus e tudo mais. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O Jefferson Viana, pastor Cruvinel, afinal, pela Bíblia, no original, Jefté sacrificou a filha ou não? Ofereceu o filho para o sacerdócio? Ao meu ver, ela foi morta, pois não vejo sacrifício em servir a Deus, eles terem se lamentado tanto. Como dizem os TJs, que ela ficou virgem para servir a Deus. Jefferson de Itaquera. Jefferson, deixa eu te dizer, esta é uma polêmica, porque a palavra holocausto ali, no hebraico, é usada realmente para sacrifício, para morte. Porém, toda palavra, em qualquer língua, ela tem um significado no dicionário e outro significado dentro do texto. Eu vou te dar um exemplo. Se eu disser aqui, o Jefferson subiu numa mangueira, estou falando do quê? Estou falando de uma árvore. O Jefferson regou o jardim com a mangueira. Estou falando do instrumento de jardinagem. E se eu disser, o Jefferson desfilou na mangueira, aí pelo amor de Deus, né? Deus te proteja, te guarde, né? Agora, observe que, embora esta palavra seja usada para morte, existem teólogos que entendem que Jefté sacrificou a virgindade da filha. Por quê? É muito diferente da nossa cultura hoje. Não ter descendência nos tempos bíblicos era considerado uma maldição. Acabar, a descendência terminar ali era considerado como uma maldição. Então, alguns autores e alguns estudiosos, como eu, entendem que naquele momento que ela foi chorar a sua virgindade, que ali a descendência de Jefté terminou. Isso penso eu. O pastor Elias Soares tem um livro, Perguntas Difíceis de Responder. Ele defende que Jefté realmente sacrificou a menina, realmente matou a menina. Eu não vejo isso, tá? Eu não vejo essa questão
E eu acho que tenho muita dificuldade com isso, porque eu leio aquele texto, no mesmo texto ela foi chorar a sua virgindade. Uma outra coisa interessante que eu quero ensinar a vocês, quando se fala Jefité era um dos juízes, quando você pensa em juiz hoje, você pensa num juiz togado, né? Togado. E não é nada disso. Os juízes, eu costumo de ensinar aos meus alunos, que era um período anárquico da história de Israel, porque cada um andava segundo o seu próprio coração, segundo a sua vontade, cada um fazia o que queria, não tinha liderança. Olha a complicação com o negócio de liderança. Então, quem eram os juízes? Eram pessoas comuns, guerreiros, que em momentos de dificuldade, de adversidade, o Senhor levantava essas pessoas para defender Israel. O caso de Sansão, caso de Débora, tá ok? O José do Campo Limpo faz a pergunta: pastor, qual a idade da terra? Eita, pergunta boa. Ela tem mesmo milhões de anos? Tem algum texto bíblico que indique isso? Vamos lá. José, quero indicar para você um livro chamado Plano Divino através dos Séculos. Nesse livro, que é um livro de dispensacionalista de Lawrence Olson, da CPAD, provavelmente também do Dr. Dwight Pentecoste trata sobre esse assunto no livro Manual de Escatologia, que é um dos maiores manuais, não é? Eu trato isso num dos meus DVDs, DVD triplo sobre escatologia, trato desse assunto. Não existe texto bíblico que contraria a ciência ou a ciência contrariando a Bíblia. Não tem. Ah, pastor, dinossauros não existiram. Aonde está escrito que não? Você já leu o livro de Jó? Você sabe o que significa quando a palavra Leviatã, o que ela pode significar? Alguns falam sobre crocodilo, não é? Existem questões geológicas no livro de Jó fantásticas. Questões sobre a natureza fantásticas ali. Então, essa questão de milhares de anos, vamos lá. O texto de Gênesis 1 diz: Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio, do nada, Deus criou. E aí no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. A melhor tradução diz assim: tornou-se. Se tornou-se é porque não era. E aí existe uma teoria, isso é uma teoria, tá, gente? Uma teoria que se chama teoria da lacuna, ou período caótico da Terra, que entre o versículo 1 e o versículo 2 passaram-se não se sabe quantos anos, milhares ou milhões de anos, não se sabe. E foi nesse intervalo do versículo 1 do versículo 2 que houve a extinção dos dinossauros. Você vê isso neste livro, O Plano Divino através dos Séculos, de Lawrence Olson. Você vê esse ensinamento lá. E aí ele usa, por exemplo, a queda de Satanás. Existe uma teoria que diz que os dinossauros foram extintos pela queda de um meteoro. E aí você vai em Isaías 14 e vê Satanás caindo do céu. E vê em Ezequiel 28, que é chamado de profecia de dupla referência, não é? Ali, Satanás andando entre pedras afogueadas. Dentro disso, eu vi uma pergunta, deixa eu ver se eu encontro essa pergunta aqui. Olha, essa senhora que está aqui atrás, pessoal, que vocês estão vendo aqui na live, é a minha esposa, e ela disse: tome água, e como eu sou obediente, vou fazer isso. Tem uma pergunta sobre Lúcifer. Uma pergunta sobre Lúcifer. E eu estou tentando encontrar essa pergunta aqui e vou responder a vocês. Bom, a palavra aqui, Lúcifer não é anjo de luz? Pergunta da Cristina. Qual é a tradução de Satanás? Satanás é adversário. Agora, a palavra Lúcifer é uma tradução da Vulgata Latina, a estrela da manhã, ou luzente. Presta atenção, não sou herege não, tá? No Novo Testamento, em latim, numa das epístolas de Paulo, Jesus é chamado de Lúcifer. Por quê? Porque é chamado de estrela da manhã, é chamado de luzente. Tá bom? Bom, vamos lá. Você pode fazer uma pergunta, manda uma mensagem para 12
997472010. Uma mensagem de WhatsApp para 12 997472010. Simone, pode passar de novo o nosso WhatsApp? Ô, Simone, e aí? O que você está achando aí? Disso tudo aí? Tá dando para aprender? Como é que tá? Olha essa pergunta, Simone, do Geraldo de Jacareí. Olha essa pergunta. Aí do irmão, um abraço a todo o povo de Jacareí. Eu quero mandar um abraço também, falando em Geraldo, ao mestre Siriema, que é um irmão nosso, crente, aí em Jacareí. O nome dele é Geraldo, é conhecido como mestre Siriema. Mas olha essa pergunta do Geraldo. A paz, pastor, me explica. Tem que fazer a campanha do Vale de Sal? Isso é bíblico? E aí, o que você acha, Simone? Campanha do Vale de Sal. Venha fazer a campanha do Vale de Sal. Passear em cima do sal. É bíblico isso? Simone, de 0 a 10 para você, sua resposta está correta. Não tem fundamento isso. Isso não tem fundamento, gente. Olha, irmãos, tem muita coisa que não tem... Alguém pergunta, pastor, é errado fazer campanha? Não, não é errado fazer campanha. Toda campanha, movimento que te leve a orar, que te leve a consagrar a sua vida, que te leve a viver a palavra, não é? Não tem problema, maravilha. Estou aqui. Não, sabe que... E eu estava respondendo, Simone, eu estou velho, Simone. Eu fechei aqui o microfone e nem vi. É a idade. Gente, vocês têm que ter misericórdia de mim, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Gente, é o seguinte, não tem fundamento para esse negócio de campanha do Vale de Sal. Olha, pastor, alguém pergunta, pastor, é pecado fazer campanha? Não é. Se a campanha te levar a orar, te levar a buscar a Deus, consagrar a sua vida, não é? A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pega Deus falando com Josué e manda ele cercar a cidade de Jericó durante 6 dias calado. Depois mais sete voltas e dá um brado, a muralha cai. Maravilha! O problema, gente, são esses exageros. E alguém me diz assim, mas precisa ter o sal para poder fazer um ponto de contato de fé. Então não é fé. Porque Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Então, para que campanha do Vale de Sal? Tá. Aí o outro faz, vamos fazer a campanha do mezuzá. Mas o mezuzá é vendido, por que que não é dado? Aí o outro vai dizer, não, mas vamos fazer a campanha do talit, a campanha do kippá, judaizando a igreja. Irmãos, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina. E nem toda doutrina é para a igreja. Tem que entender. Tem coisas que se aplicam a Israel. E tem que ser tratado com Israel. Tem muita gente que quer judaizar a igreja. Aí eu digo, quer judaizar? Tranquilo. Quer ser judaizante, usar kippá, usar talite, mesmo usar, se circuncide. Eu fui aqui, Simone, numa rua aqui em São Paulo, que tem muitos crentes e tem muita loja. Aí tem loja que vende de tudo, vende mezuzá, vende kippá, vende talite, mas você não vê ninguém vendendo pedra molada para se circuncidar. Você entendeu, Simone? Você não vê ninguém vendendo uma pedra molada para circuncidar a pessoa. Você já viu alguém fazer a campanha da circuncisão, ô Simone?
Faça por sua conta e risco, porque não tem fundamento bíblico, não tem. Eu vi alguma coisa parecida com isso, o pessoal faz um corredor de sal e passa por cima do sal. Eu pergunto, qual é o benefício de fazer isso? O que isso tem a ver? Qual é o texto bíblico? A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 bilhões de letras e não tem nada você mandando você passar por cima do sal. Agora, a Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Isso é figura de linguagem. Quer dizer, pregar o evangelho de salvação. Não é? A igreja romana que tem essas coisas todas aí. E, lamentavelmente, muitas igrejas evangélicas estão trazendo também para cá. Tem um áudio aí? Tem algum áudio, Simone, para colocar agora? Vamos. Então, Simone, a pergunta é do irmão Diácono Benjamin, da Assembleia de Deus São José dos Campos. Ele tem razão, ele já deu a resposta. 1 João 5,18, quem é de Deus maligno não lhe toca. Olha, eu acho até que a gente poderia voltar com esse áudio amanhã. Eu até vou sugerir a produção, por quê? Porque eu queria falar muito sobre essa questão da... Porque nós estamos chegando ao final já, não estamos, Simone? Está chegando ao final já, né? Então, eu gostaria de voltar com essa pergunta amanhã. Me lembrar, Simone, de colocar essa pergunta, esse áudio amanhã. Vou explicar por quê. Porque eu queria falar, ele já deu a resposta, o inimigo não lhe toca. Agora, até que ponto a pessoa pode ser influenciada? Uma outra coisa, e não vai dar tempo de eu falar em 2 minutos. Cura interior. É bíblico cura interior? O que é cura interior à luz da Bíblia? Porque hoje existem igrejas que falam mais de demônio do que satanistas. Tem igreja que diz que você é salvo, mas tem demônio no teu corpo. E será que isso é bíblico? Eu vou provar que não é bíblico, que não tem fundamento. Então vamos deixar essa pergunta para amanhã, vamos começar com ela, tá? Esse áudio também, vamos ouvir de novo. Agora deixa eu dizer, meus irmãos, eu quero agradecer a vocês, o carinho de vocês todos, o amor de vocês de estarem conosco, você que está no Facebook, muito obrigado por nos acompanhar aqui na Rádio Vida 96.5 FM. Fale para as pessoas que nós temos os debates às 10 da manhã, o programa Vida Teológica ao meio-dia, em breve o programa Vida Teológica, segunda edição. Nós estamos aqui na 96.5 FM. Quer ouvir? vidafm.com.br, ouvindo pelo site, tranquilo. E quero dizer que você pode nos seguir no Instagram, Teológica Vida. Agora, você quer me seguir, quer entrar no meu site, quero convidar a você a entrar no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. O Teológica Vida segue 4 pessoas, que são os 4 diretores da Faculdade Teológica Vida. Me segue aí, @Roberto Cruvinel. Se você quiser anotar o meu WhatsApp, não para perguntas, mas para convites, para palestras, é 11 96766 5787. 11 96766 5787. Olha, chegou algumas perguntas aqui, minha esposa está ajudando, as perguntas estão aqui, amanhã nós vamos responder. Quero agradecer aí
pastora Sueli Cruvinel, que está aqui comigo, minha esposa, a Alessandra, agradecer a Deus acima de todas as coisas. Simone, muito obrigado, viu? E vou me despedir de vocês dizendo o seguinte: o Senhor é bom, fortaleza em dia de angústia e conhece os que confiam nele. Ao nome do Senhor, toda a glória. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz do Senhor.